13h06, este é o Notícia na Tarde. Vamos com o Sexta de Mulher. Sexta de Mulher. Sexta de Mulher, que é aquele bate-papo com as mulheres. O Oswaldo Sagaz sempre prepara aqui uma produção muito especial, aqui convidando mulheres especialíssimas que têm algo a dizer. E nós estamos na companhia, por enquanto, da Alana Faria Andreso, que é médica na prefeitura de Biguaçu. E ela é uma incentivadora pelo material que eu recebi, Alana. É uma estimuladora do parto normal, do parto natural, do parto normal. E não da cesárea, né? E a gente vai discutir este assunto, né? Você é médica ginecologista e obstetra também. Alana, obrigado pela sua presença aqui conosco. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Muito bem. E a Paula Paz é dentista, está aqui conosco, um pouquinho mais próximo do microfone. Paula, tudo certo? Tudo bem. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda novamente aqui, né? Obrigada. Muito legal. Ô, Paula, eu queria saber o seguinte, as mulheres estão cada vez mais preocupadas também, homens e mulheres, né, com a dentição, né, com um sorriso bonito, né, vistoso, né? Isso, as mulheres ainda têm uma frequência um pouco maior, né, de ser mais assíduas, as consultas de controle, né? Mas essa filosofia de preventiva para o dentista está mudando um pouquinho, né? E agora outras filosofias também estão mudando na odontologia, né? Eu voltei da Bélgica agora, que a gente lançou um livro lá pela Universidade de Bruxelas. Estava em Bruxelas. Isso. E eu fiz pós-graduação lá e eu escrevi um capítulo do livro sobre ortopedia. Aqui em Florianópolis, ortopedia funcional dos maxilares. Mas que barbaridade, é mesmo? O que é isso, hein? Isso a gente faz uma orientação dos dentes, uma ortodontia na fase de troca. Na fase ou até mesmo na dentição decida, antes de trocar os dentes. Faz um direcionamento do crescimento ósseo. Então, aqui em Florianópolis ainda tem a cultura de tem que trocar todos os dentes para depois começar o alinhamento. Só que às vezes não é bem assim. Tem uma simetria facial, um lado cresce mais do que o outro, que acaba, com o longo dos anos, provocando alguns problemas articulares, né? Sabe que eu estava lendo o livro, acho que foi da Sônia Bride, falando sobre os chineses que não têm cuidado nenhum com a primeira dentição das crianças, né? Não se preocupam, na visão deles, o seguinte, mas para quê? Se vai cair tudo e depois vem uma nova dentição. Não, mas aí assim, aí tu tem na uma visão fora, deles, né? Na visão deles, né? Mas ela não tem fundamento técnico daí, né? Claro. A gente tem um dente formando embaixo de uma lesão infecciosa, tem placa proliferando na boca e fazendo assim riscos até de bactérias que alojam no coração. Claro. Eu acho que eu cheguei depois, mas falando de parto também não, nem chegamos a falar, estávamos na apresentação teria inicial. Problema aqui. de gestante, né, de antecipar. Não, é questão de saúde, série. né? Não dá pra gente isolar uma parte do corpo, né? Dizer que aquilo ali não vai trazer impacto em outras áreas, né? Muito bem. E, Alana, o seguinte, quando nós falamos em parto natural e parto normal são a mesma coisa? Então, o que a gente vem discutindo atualmente é uma retomada do protagonismo da mulher durante o seu trabalho de parto, né? É que o parto seja devolvido a ela. Porque nos últimos anos, e como modelo de atenção que inclusive o Brasil adotou, o parto foi hospitalizado, né? Foi colocado dentro do hospital, a mulher foi colocada para parir numa posição que não é confortável para ela, que é confortável somente para o médico. E isso tudo, mesmo, né, falando, isso seria um parto normal, seria um parto vaginal, mas quando a gente fala em parto natural, a gente fala em respeitar a fisiologia do parto. A gente fala em respeitar um ciclo, né? Respeitar a fisiologia da mulher, respeitar a fisiologia do bebê também. O ritmo. Um ritmo, um ciclo. Então, seriam coisas diferentes. Mas explica pra gente então, pra gente entender um pouquinho mais. Esse parto natural, respeitar a fisiologia da mulher, a fisiologia, a formação do bebê, isso significa na prática o quê?
Significa não interromper a gestação antes do tempo, significa respeitar as evidências científicas em termos de procedimentos que são comprovadamente benéficos, né? E não realizar procedimentos que são danosos para a mãe e para o bebê. Significa liberdade de movimento para a mulher durante o trabalho de parto, liberdade de posição durante o trabalho de parto. Na maioria das maternidades brasileiras hoje, a mulher é colocada para ter seu neném deitada, com as pernas muitas vezes amarradas para cima, com um grupo de pessoas observando aquilo e orientando como ela deve e como ela não deve fazer. Quando a gente pensa num parto natural, a gente pensa em dar liberdade para a mulher escolher a melhor posição para ela ter o neném dela. Mas ela não precisa de conhecimento para isso ou tem que deixar a coisa acontecer? Precisa de um conhecimento que pode ser intuitivo, que se a gente dá liberdade para ela, ela chega a encontrar isso. E, claro, com um grupo de pessoas que pode auxiliá-la nesse processo, né? Eu não estou defendendo que a mulher tenha seu parto sozinha em casa, Sim. que ela esteja amparada tecnicamente, né? Amparada tecnicamente, sim. Claro, um suporte médico é essencial, né? Médico, ou de uma enfermeira obstetriz, ou de uma obstetra, né? Diferente do Brasil, muitos países adotaram um modelo de atenção ao parto em que o parto de baixo risco ele pode ser atendido por parteiras com formação, por enfermeiras obstetras, num ambiente de domicílio ou num ambiente de uma casa de parto, que pode ser ou não adjunta a um hospital, né? O Brasil é que seguiu esse modelo que é predominantemente hospitalar. Só 2% dos partos no Brasil são partos domiciliares. Tá, mas deixa eu te provocar aqui, doutora Alana Faria Andreso. Quando nós falamos nesse parto natural, respeitando o ritmo, a formação, a hora certa do parto, ela fica na posição que quiser, enfim, isso não implica mais dor? Então, na verdade, o que a gente sabe há um grande receio das gestantes com relação ao parto, com relação à dor, né? Claro, porque a mulher foi colocada, imagina, né? No ambiente hospitalar, onde ela não conhece as pessoas que estão ali acompanhando ela, muito iluminado, sendo submetida a procedimentos que são mais dolorosos, como o hormônio que se infunde na veia da mulher para aumentar as contrações, um corte na vagina que muitas vezes é desnecessário. Então, o aprendizado cultural da mulher é que o parto é doloroso e talvez seja mais doloroso do que seria se isso que eu estou falando fosse respeitado. Mas é claro, existem outras coisas que se pode fazer para diminuir a dor do parto, né? Apoio de alguém do lado de confiança, com quem a mulher tenha vínculo, água quente, banheira, massagens, acupuntura, luz fraca, um ambiente adequado. Precisa de uma política pública para isso acontecer. Com certeza, né? E que já existe, inclusive, né? O Brasil hoje em dia... é tímida, né? Não? Na linha do parto natural... Então, é mais tímida, né? Então, o Brasil tem agora, com a Rede Cegonha, todo um apoio institucional do Ministério da Saúde para que políticas comecem a ser implementadas, né? Com centros de parto normal, por exemplo, que são espaços adjuntos ao hospital. Modelos como esse já existem em Belo Horizonte, no Hospital Sofia Feldman, por exemplo, que é um modelo maravilhoso, em que o parto normal, de baixo risco, é atendido por enfermeiras obstetras, que são preparadas para atender parto, porque a formação do médico obstetra hoje em dia ela é muito voltada para a cirurgia, para parto operatório. E existe toda uma ciência nisso, né? Um conhecimento. Tá, e doutora Alana, o seguinte, do ponto de vista de custo... Tá, vamos deixar um pouquinho de lado aqui, só deixar de lado nessa conversa, né? Porque não pode ser deixado de lado a questão humana, né? No procedimento. Agora, do ponto de vista de custo, o que é mais oneroso? O parto natural com toda a estrutura ou uma cesariana? Uma cesariana, com certeza, que não é de forma nenhuma, não deve ser de forma nenhuma vista assim como algo ruim, né? A cesariana ela é um procedimento que salva milhares de mães e bebês. A questão é que a gente tem ultrapassado o limite do tolerável. Mas sabe o que eu já escutei? Eu queria saber a tua opinião. Eu já escutei também, eu queria saber a opinião da Paula, que está aqui conosco. Eu já escutei que esse papo, né, o pano de fundo desse papo, de um parto mais humanizado, um incentivo ao parto normal e natural, é apenas uma questão de custo. Uma política pública para o Estado brasileiro não gastar mais. O que tu achas, hein, Paula? Eu acredito que não, né? Não é a minha rotina e nem a área que eu convivo dentro de hospitais, mas a gente acredita que à medida que tu tem disponibilizado um centro cirúrgico
uma equipe cirúrgica frente a uma equipe médica ou de enfermeiras e parteiras, obviamente o custo cai tanto em estrutura, porque uma estrutura de centro cirúrgico é maior, e além do mais a gente sabe que o país não atende o número de leitos cirúrgicos que nós precisaríamos. Então, tu deixaria esse leito para coisas mais graves ou cirurgias eletivas que estariam acontecendo e liberaria para uma parcela de outros procedimentos. Acredito que, a nível de saúde pública, seria muito mais interessante para o Estado realmente esse incentivo, mas desde que amparado, perto de um hospital, que precisando de uma UTI neonatal, a criança tivesse amparo também, né? Fora os riscos, né? Porque a gente sabe que a cesariana implica muito mais risco para a mulher do que o parto normal. Infecção, sangramento, risco cirúrgico mesmo, né? E existe, inclusive, uma discussão hoje em dia, falando, né, de população, falando de prevenção, que é uma questão ligada à mortalidade materna. Nosso país tem uma das mortalidades maternas mais altas do mundo, que apesar de uma queda aí bem significativa da década de 90 para hoje em dia, continua sendo alta. E que os procedimentos eletivos e desnecessários cirúrgicos, como a cesariana, desnecessária, né, e feita sem indicação, ela inclusive poderia estar contribuindo para esse índice, né, alto de mortalidade materna. Tá, eu quero saber a tua opinião para daqui a pouco, depois do intervalo. Opinião não, né? Informação, né? O desejo das gestantes. Quando essa gestante chega no consultório, o desejo dela é levado em consideração? Imagino que sim, né? E aí o médico tenta induzir, mostrar os caminhos, enfim. E qual é o desejo manifestado por ela? Ela vai em busca de uma cesárea, né? De uma cesariana, de uma cirurgia? Ou ela busca um parto mais humanizado, um parto natural? A gente vai para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta com o Sexta de Mulher. Até já. Três horas 21 minutos, o trânsito. Lívia Andrade. Renato, o trânsito aqui na ilha já começou o movimento na Via Expressa, um movimento bastante intenso aí para quem está indo em direção à BR-101. Como é sexta-feira, esse movimento aí começa mais cedo. E falando na BR-101, no trecho de Itajaí, continua bastante complicado ali por causa das obras na ponte sobre o rio Itajaí-Mirim, no quilômetro 119. Essas obras seguem até meia-noite, continuam amanhã, a partir das 5 horas da manhã. Por causa disso, o trânsito já tem 7 quilômetros de fila no sentido norte, no sentido sul está fluindo agora. E falando ainda em BR-101, recado aí para o final de semana, porque sábado e domingo a rodovia vai ser fechada lá em Capivari de Baixo, no quilômetro 330, por uma obra lá também na ponte, e fica fechado das 8 da manhã até as 11 horas da manhã, ou seja, 3 horas de fechamento, provavelmente deve gerar fila sábado e domingo das 8 às 11 horas da manhã em Capivari de Baixo. Obrigado, Lívia Andrade. E as informações do trânsito. Qual é boa para o final de semana, hein, Lívia? Vai trabalhar ou tá de folga? Não, vou estar trabalhando. Vai estar trabalhando, mas sábado e domingo? Sábado eu tô aqui, a gente faz o revezamento aí. E domingo? E domingo também, a gente vai estar acompanhando. Inclusive, quem quiser saber das informações, Twitter, @T24horas, pode seguir a gente. No nosso site, o trânsito24horas.com.br. Também tem notícias aí o tempo todo de trânsito, então pode continuar acompanhando a gente no final de semana. Muito bem. Obrigado, Lívia Andrade. Saíste rapidinho pela tangente aqui, né? Muito bem. 3h22. Eu ia saber da tua programação pro final de semana, Lívia Andrade. Estamos no Sexta de Mulher, aqui na CBN Diário. Estamos na companhia da doutora Alana Faria Andreso, que é médica e atua na Prefeitura de Biguaçu. É médica ginecologista, obstetra também, e também a dentista Paula Paz. Doutora Alana, a senhora que é defensora, né, do parto natural, que defende a tese, né, do parto mais humanizado, né, do parto normal. O desejo da gestante, ele é levado em consideração? E qual é o tipo de manifestação de desejo dessas gestantes? Elas, quando começam o pré-natal, elas estão esperando que tipo de parto? O que a gente sabe por estudos realizados no país é que as mulheres querem, numa primeira consulta, como tu me perguntasses no bloco anterior, né? Numa primeira consulta de pré-natal, se a gente pergunta para elas, elas desejam um parto normal. A grande maioria sabe que o risco é menor, sabe que a recuperação é melhor, apesar de haver, né, esse medo da dor, como a gente comentou antes. E o que os estudos mostram é que ela vai mudar de ideia no decorrer do pré-natal. Ela vai ser submetida a uma sociedade em que o parto normal é visto como arriscado, numa sociedade que prefere ter tudo controlado
controladinho, né? Marcar sua cesariana. E se tu me perguntares assim, o desejo dela é respeitado? Eu acho que muitas vezes não. Muitas vezes se criam situações e se criam justificativas para uma cesariana que não são reais. São muito poucas as justificativas reais, como tu me contavas anteriormente, né? O caso da tua esposa. Sim. Teve uma cirurgia para retirada de miomas previamente, e aí o risco de uma rotura uterina é realmente maior. Mas, na maioria das vezes, para essas mulheres que contabilizam os quase 98%, por exemplo, na rede privada de cesarianas, né, elas são, muitas vezes, orientadas no seu pré-natal a desconsiderar um parto normal. E isso tem muito a ver com a conveniência dos médicos, né, os honorários mal pagos, o desconhecimento. O médico, ele recebe uma remuneração maior se fizer o procedimento cirúrgico. Tu imagina assim, marcar uma cesariana para 5 pacientes, né? Independente delas já terem alcançado ou não o limite da gestação. Ele consegue colocar na agenda dele de uma forma fica até mais agendável, fácil. né? Tá submetido assim a uma paciente que pode te ligar a qualquer momento para dizer, olha, tô entrando em trabalho de parto, e saber que isso pode demorar 14, 20 horas é economicamente inviável nos dias de hoje. Pois é, claro, né? claro, claro. Então, muitas vezes, talvez emocionalmente inviável também. Então, o que a gente precisa com certeza repensar, né? O modelo, principalmente dentro da saúde pública. Mas sabe que nos contatos, nas conversas que eu já tive com mulheres que passaram, né, no pré-natal, a argumentação que eu sempre ouvi no pró-cirúrgico, né, no pró-procedimento de fazer a cirurgia, né, é a questão da dor. É a questão da dor. O que mais amedronta a mulher é a questão da dor. Por isso, a opção pela cesárea, né? Mas hoje em dia a gente tem, inclusive, a possibilidade de uma analgesia, né? De uma peridural, que é uma anestesia que se faz, né? Na coluna. E que tem seus riscos e que deve ser discutido, e tem todas as outras maneiras de se controlar a dor, né? E para isso, a pessoa que acompanha o pré-natal dela tem que estar disponível e disposta a orientar com relação a esses benefícios. Claro. Né? Paula Paes, dentista, você apresentou um estudo agora há pouco lá na Bélgica, em Bruxelas, e o seguinte, chegaste aí a Bruges? Sim, mas quando eu fazia pós, né? Lindíssima, né? O que tu achaste lá? Adorei. Tomaste muita cerveja artesanal lá? Não tomo cerveja, mas chocolate. Olha, do Museu de Chocolate, das lojinhas de todos os locais. Chegaste a morar lá um tempo, então? Quanto tempo? Eu ficava 2 meses a cada 6. Quando é que foi isso? Faz tempo? Faz 4 anos. 4 anos. Qual foi a grande diferença entre essa aqui de Floripa? Eu sou daqui. Qual foi a diferença que tu percebeste de morar na Bélgica, em Bruxelas, e aqui em Florianópolis? Diferença de comportamento cultural, qual foi? Toda, né? A gente é muito expansivo, né? O brasileiro, em geral, e até mesmo aqui no Sul. Então, normalmente, tu chega num lugar, já tá falando com um ou com outro, até na própria universidade, e lá, normalmente, as pessoas são educadíssimas, né? Aí você pergunta, e eu tenho cachorro, eu sou alucinada, né? Cachorro foi pra lá? Cachorro foi, né? Qual é o cachorro? É o Armani e a Prada, são 2 Yorks. Tá. E eles, quando estavam lá, a gente via um cachorrinho e interagir, as pessoas educadíssimas, mas não mexiam um músculo no rosto, né? Então, isso era uma coisa que a gente via muito de diferente. Quer dizer que se respeita a individualidade das pessoas, né? A educação, assim, não dá pra falar, eles são antipáticos. Não é isso. Eles respondem, assim, na maior educação do mundo. Eu achei muito diferente quando eu entrava no metrô, não tem nem cancela. Não tem cancela. Né? A cada tempos existe um fiscal e tu vê... E passa para ver se você tá com bilhete ou não. Não, mas que... E não tem alguém correndo ou pulando, né? Não, tu não vê isso. É uma cidade também que tu vê bastante idoso, né? Só que... E são respeitados. São respeitados, né? Só que tem uma inversão um pouquinho. É até meio complicado a gente conversar isso, mas... Criança aqui, eu que também adoro criança, a gente tá perto de criança e puxa, abraça, cheio de criança, legal. Lá a criança já não é tão bem aceita em restaurantes, já tem um olhar diferente, tu nota que tem uma outra concepção, né? Então isso aí a gente também estranha. Porque a gente acha normal, tá num restaurante, criança correr, e a gente... Eu imagino que isso aconteça em função de uma população idosa considerável lá, né?
E o seguinte, os caras já cheios de manias e tal, aquela coisa toda, né? E na própria universidade, Nós aqui temos né? uma população jovem, né? Então isso faz mais parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. E né? até o improviso também faz parte, né? Não existe improviso lá, né? Não, na universidade, assim, um dos motivos que eu fiquei nesse capítulo do livro, que me manteve vinculada, que, assim, eles são tão... essa parte lá, tão metódicos, tão disciplinados, que se alguma coisa saiu fora do protocolo, para-se e aquilo ali tem que ser resolvido. Né? Mas resolve-se tudo rápido. Mas o que brasileiro faz? Ah, tá, não deu por aí, já vai por aqui, já faz... Então, o nosso poder de inventar, e a gente tem uma odontologia, a gente sai de 4 anos e meio de formação mais uma pós, a gente está saindo contra deles de 6 de medicina com odonto. Então, a gente já larga muito na frente, a gente coloca muito a mão. Então, chega num poder de laboratório, a gente tem equipe, tem verba e tem o poder de fazer a coisa mudar. Então, isso para pesquisa, para eles, é incrível, que a cultura deles já não permite. Gurias, qual é a boa do final de semana para vocês? Hein? O que vocês vão fazer no final de semana? Tu trabalha esse final de semana ou não? Eu trabalho hoje à noite, estou de plantão hoje à noite. Lá em Biguaçu? Não, lá eu trabalho como médica que orienta as equipes de saúde da família, eu presto apoio. Aqui eu trabalho também? em clínica privada e em clínica como plantonista de uma maternidade. Claro, claro. E a boa do final de semana é que tem o Bazar Coisas de Mãe. Opa, onde tem é a que ver vai com ser? o tema, vai ser no Sesc de Cacupé. Esse bazar ele surgiu para abrigar assim um espaço para exposição de artesanato de mães empreendedoras, mães que trabalham na presença dos filhos. Então, ele tem já várias edições, acontece uma vez por mês e nesse final de semana vai se estar discutindo junto com a candidata à prefeitura Ângela Albino a proposta dela de humanização do parto para Florianópolis. Inclusive com a presença do nosso ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vai estar lá também, a partir das 12h30, lá no Sesc de Cacupé. Bacana. Vai ser super interessante, quem puder participar. Interessante, bacana, bom evento. E o seguinte, Paula Paz, dentista, qual é a boa do final de semana? Então, sábado é o dia das crianças irem no... A gente tem alguns projetos sociais, né? E dentre eles, os nossos cachorros participam eles vão até algumas instituições, Casalar, para ajudar na terapia dessas crianças que estão aguardando adoção. Isso funciona bastante. Né? E os meus são voluntários, eles vão com a mamãe. Ah, que legal. E domingo tem ensaio da nossa União da Ilha, que já está todo vapor com a nossa bateria, né? Qual é o tema desse ano? É polêmico de novo? É Bob Marley? Bob né? Marley, sempre polêmica. Olha a nossa União. Saem de Bob Marley, hein? Os caras não são fáceis. Lá na União da Ilha da Magia, um abraço, Perna. O Marcelo Perna, que é Isso. Muito bem. Queria muito agradecer a presença de vocês duas aqui conosco, né? A Paula Paz, que é dentista, e a Alana Faria Andreso, que é médica, ginecologista e obstetra. Obrigado, gurias, pela presença das duas aqui conosco e um ótimo final de semana para vocês, ok? Igualmente. Este é o Notícia na Tarde, agora faltando 29 minutos para as 4 horas. Daqui a pouco, teremos o Paulo Branco com esporte e, em instantes, também a banda Faraway, que está completando 20 anos de estrada. Eles vão tocar aqui. Até já.